É do homem conseguir exprimir valores. O artista, ele é um ser sensível. De repente vai acabar tudo, uma coisa vai acabar com toda a obra, com tudo que nós criamos, mas tudo bem, mas nós criamos. Eu, na verdade, não comecei só fazendo gravuras, eu comecei muito pelo desenho. Eu começo a procurar desenhos mesmo de partes do corpo, mas não qualquer parte, aquelas partes que, na verdade, elas também são o simbólico, o cérebro, o coração. De repente, era na gravura que era possível dizer algumas coisas sobre esse corpo humano. A própria ideia de reprodutibilidade da gravura me interessa muito. O acesso à informação via gravura. É um meio de expressão como é qualquer outro. Não larguei a gravura, nem ela é a constante do meu interesse. É um meio. Tudo é meio mesmo. A gravura é como a pintura, ela não vai desaparecer. Quando eu olho à distância, eu vejo que esses trabalhos começam a ser feitos em 64. A situação de 64, ela assusta de uma maneira, quer dizer, uma tomada, né, do governo, quer dizer, mas ela ainda não começa, a gente não tem a medida e o alcance do que aquilo vai ser em termos de embotamento cultural. Isso não quer dizer que no trabalho de vários artistas que eram, vamos dizer, engajados, apareceria esse dado. E não necessariamente, quer dizer, ninguém estava cobrando de ninguém. Não era uma questão panfletária. Isso aparece de uma maneira visceral mesmo. Em alguns trabalhos dá conta até de um caminho mais, eu diria, mais simbólico, quando eu faço carne na tábua, em que eu introduzo as cores do Brasil dentro daquela carne que está cortada. Você está entrando numa representação que ela precisa de alguns dados, de uma representação feita não por você, para falar de um cérebro, de um coração, que me dita como é que eu devo, no mínimo, manter certas representações bastante reconhecíveis. Quando eu entro na ideia de que eu me interessa falar de um modo cartográfico sobre o mundo, sobre a situação, também eu fui me apropriar de uma representação anterior. Se torna essencial poder comentar o Brasil no mundo, o Brasil na América Latina, através do uso cartográfico, mostrando como nós somos diferentes do resto da América Latina, da América do Sul, como nós estamos virados para o Atlântico, e isso nossa perspectiva é de desbravar outras coisas e o resto está virado para os Andes. Na verdade, essa linguagem geográfica, eu tive de passar a estudá-la, mais da compreensão do que é fronteira, território. Os fronteiriços, como desenhos, como estudos, eu começo a fazer uns desenhos em que eu penso, eles não podem ser desenhos porque eu preciso de uma matéria que fale dessa fronteiricidade, tá entendendo? Uma matéria bruta. A caixa é a fronteira, eu chamo de fronteiriço, eu digo os limites são esses.
e me ocorre exatamente o pão comido e o pão tomando a forma do Brasil. Aí eu passo, na performance, a tentar obedecer a algumas regras um pouco esquizo, que são assim: eu, para comer o pão, para ficar com forma de Brasil, eu tenho de comê-lo de uma vez só. E depois, comendo mais um pedacinho, fica com forma de América do Sul. O pão nosso, que também é cartão postal. É claro que nisso há uma discussão atrás sobre suporte, que a gente pode estar entendendo, sobre o desmantelamento de suportes conhecidos como tradicionais e o uso de outros para necessidades mais urgentes. No Brasil Nativo e Brasil Alienígena, eu tinha a ideia de que eu queria uma coisa entendível do ponto de vista do público, até porque eu faria esse trabalho em cartões postais. E naquele mesmo momento, e não por coincidência, começa a vender aqueles cartões de banca do índio, numa coisa paradisíaca, entendendo? Mostra o índio com a flecha. Só que atrás está escrito, claro, Brasil Nativo. Se tem um Brasil nativo, tem que ter um Brasil alienígena. Então, o alienígena sou eu, meus filhos, raça caucasiana, raça negra, todos que vieram. E eu quero mostrar, eu estou despreparada como mãe primitiva. Por um lado, o circo é totalmente, vamos dizer, familiar e ao mesmo tempo desconhecido, porque aí o desafio era exatamente, surgiu talvez num lugar como a Fundação Eva Clabin, pelo contraste com o número de obras de 2000 anos antes e que não são datadas pontualmente. Essa imprecisão me interessou muito em perceber, porque é imprecisão, às vezes, de 100 anos num circo e tal. Somos parte dessa civilização, planteamos nossos pensamentos em cima de uma filosofia ocidental e das ameaças num mundo de civilização e barbárie, né, que cada vez mais se define rápida e velozmente. O que nós achávamos que estava preservado, que seria preservado. De repente vai acabar tudo, uma coisa vai acabar com toda a obra, com tudo que nós criamos, mas tudo bem, mas nós criamos. Então o circo veio muito em cima disso, não de uma maneira, vamos dizer, pessimista. Eu já apareço com trabalhos, com tijolinhos e não sei o que lá, para falar de certas ruínas, até nos fronteiriços. Os fronteiriços já têm enxertado neles essas ruínas, essas situações de um outro tempo para falar de agora. Essas respostas do meu trabalho se tornam mais abertos, os significados, depois do entendimento da vida de cada um e também da iniciação de cada um dentro não só do mundo, mas de uma coisa muito específica e muito especializada, que é artes plásticas. Mas a pessoa pode chegar adiante e ter uma emoção, e é essa emoção mesmo. É do homem conseguir exprimir valores, não é? Falar do real de uma maneira diferente do que não na arte o real como ele existe. O artista, ele é um ser sensível, todos os seres são, mas ele realmente trabalha na direção de falar daquilo de alguma maneira. Quando eu escrevi a Imaginação e Ato de Liberdade, realmente foi uma frase que me ocorreu pronta assim, tá? Quer dizer, querendo dizer que eu ainda posso, através dos meus meios na arte, ter a minha liberdade plena de falar das coisas.